Você não está ficando velho. Você está ficando intoxicado por um processo biológico que ninguém te explicou e que está, nesse exato momento, roubando a sua energia, a sua força, o seu foco e o seu desejo sexual. E o pior, você provavelmente está confundindo isso com estresse, trabalho ou coisa da idade. Não é. É testosterona. E nos próximos 10 minutos, você vai entender exatamente o que está acontecendo com o seu corpo depois dos 40 e o que você pode fazer hoje para virar esse jogo. Vou falar de algo que vai soar diferente do que você normalmente ouve. Propósito e testosterona estão conectados. Estudos em psicologia evolucionária mostram que homens que têm clareza de missão, que estão engajados em algo maior do que eles mesmos, que se sentem competentes e respeitados. Esses homens têm testosterona sistematicamente mais alta. Não é coincidência, é biologia. O cérebro interpreta propósito como status. E status, em termos evolutivos, significa que você deve estar em condições de reproduzir, lutar, liderar. O sistema hormonal responde. Isso não é autoajuda, é neurociência. Se você está acima dos 40 e sente que perdeu o fio da meada, que está cumprindo rotina sem sentir que está indo a algum lugar, esse pode ser um fator hormonal que nenhum suplemento vai resolver. Mas reconhecer isso já é o primeiro passo. Vou te fazer algumas perguntas. Responde honestamente. Você acorda cansado mesmo depois de dormir 7 ou 8 horas? Seu treino já não tem o mesmo resultado que tinha antes? Você perdeu motivação para coisas que antes te animavam muito? Sua libido baixou e você começou a achar que isso é normal? Se você respondeu sim para pelo menos duas dessas perguntas, presta atenção. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que a testosterona em homens cai em média 1% ao ano a partir dos 30 anos. Isso significa que aos 45 você pode ter 15 a 20% menos testosterona do que quando estava no auge. Mas o problema não é só a queda, é o efeito cascata que ela provoca, porque a testosterona não é só o hormônio do sexo. Ela regula sua massa muscular, sua gordura corporal, sua disposição, sua clareza mental, sua autoconfiança e até a forma como você lida com pressão e adversidade. Quando ela cai, tudo vai junto. E sabe o que é mais frustrante? A maioria dos médicos olha para os seus exames e diz: está dentro da faixa normal, porque a faixa de referência inclui homens de 18 a 80 anos. Normal para um homem de 75 não é normal para você que tem 43. Mas existe uma saída, e não começa na farmácia. Antes de falar em solução, você precisa entender os vilões, porque se você não eliminar o que derruba sua testosterona, qualquer outra estratégia vai ser inútil. Vilão número 1: gordura abdominal. A gordura visceral, aquela que fica na barriga, contém uma enzima chamada aromatase. E sabe o que ela faz? Converte testosterona em estrogênio. Quanto mais barriga você tem, mais testosterona você está literalmente destruindo no processo. Vilão número 2: cortisol crônico. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele é necessário, útil, importante. Mas quando você vive no modo de emergência permanente, trabalho, finanças, relacionamento, tudo ao mesmo tempo, o cortisol compete diretamente com a testosterona pelos mesmos precursores hormonais. O corpo escolhe sobrevivência. E sobrevivência significa mais cortisol, menos testosterona. Vilão número 3: sono fragmentado. Pesquisas da Universidade de Chicago mostraram que uma semana com menos de 5 horas de sono por noite pode reduzir a testosterona em até 15%, e o pico de produção de testosterona acontece justamente durante o sono profundo. Se você não dorme bem, você não produz bem. Esses três vilões são os mais comuns e os mais ignorados. A boa notícia é que todos eles são reversíveis. Vamos falar de treino, mas não do jeito que você está acostumado a ouvir. O treino de força, levantamento de peso com cargas moderadas a altas, é o mais potente estimulador natural de testosterona que existe, especialmente quando você foca nos grandes grupos musculares, pernas, costas, peito. Um estudo confirmou que exercícios compostos como agachamento e levantamento terra provocam o maior pico de testosterona entre todos os tipos de treino. Mas aqui está o detalhe, que muita gente erra. Volume excessivo atrapalha. Cardio, por horas a fio, e treinos diários sem recuperação aumentam cortisol e derrubam testosterona. Menos pode ser mais. A fórmula que funciona para homens acima de 40 é simples: 3 a 4 treinos de força por semana, foco em exercícios compostos,
descanso de verdade entre as sessões. Não precisa ser atleta, precisa ser consistente. Agora, alimentação. A maioria dos homens está sabotando os próprios hormônios sem saber. Zinco é essencial para a produção de testosterona. Fontes: ostras, carne vermelha, sementes de abóbora, castanhas. Vitamina D, que na verdade é um hormônio. Homens com níveis adequados têm testosterona significativamente mais alta, e a maioria dos homens urbanos é deficiente. Gorduras boas. O colesterol é o precursor direto da testosterona. Abacate, azeite de oliva, ovos são aliados, não inimigos. O que cortar? Álcool em excesso converte testosterona em estrogênio. Ultraprocessados são repletos de disruptores hormonais. A dieta não precisa ser perfeita, mas ela precisa trabalhar para você, não contra você. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje. A queda da testosterona depois dos 40 é real, mas não é inevitável. Os maiores inimigos são a gordura abdominal, o cortisol crônico e o sono fragmentado. Elimine esses três e você já mudou o jogo. Treino de força 3 a 4 vezes por semana, com foco em exercícios compostos, é o maior estimulador natural de testosterona que existe. Zinco, vitamina D e gorduras boas são aliados hormonais. Álcool em excesso e ultraprocessados são sabotadores. E propósito: ter clareza sobre o que você quer construir nessa fase da vida. Impacta diretamente a sua bioquímica. Você não está ficando velho. Você está chegando na fase em que os homens que se cuidam se tornam invencíveis. A diferença entre o homem que envelhece mal e o que envelhece bem não é genética, é escolha, é informação, é consistência. E você está aqui, assistindo a esse vídeo, o que já diz muito sobre quem você é. Se esse conteúdo fez sentido para você, salva esse vídeo. Comenta aqui embaixo, qual dos 4 pontos que eu falei hoje é o maior desafio na sua vida agora? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana, ciência prática para você ser a melhor versão de si mesmo na segunda metade da vida. Até o próximo!